Eu não sou uma pessoa tão difícil, sabe? De ser agradada. Não é difícil de eu ficar contente ou feliz com algum conteúdo. Para eu gostar de alguns filmes, não precisa de muito, principalmente se esses filmes forem talvez de zumbi, ficção científica com alienígena, essas coisas, e dinossauros. Afinal, quem nunca gostou de dinossauros, pelo menos em alguma fase da sua vida, não é mesmo? E obviamente que se você gostou em alguma fase da sua vida, você deve com certeza ter assistido o clássico de 93, Jurassic Park. E obviamente que esse filme ele não mexeu só com a vida de muita gente, mas também com uma estrutura narrativa e com um padrão muito bem executado dentro do cinema. Padrão de efeitos práticos, de realidade, de similaridade, de trazer o impossível para as telonas. Isso foi algo incrível. Mas a franquia ela foi fazendo muita grana e ela chega a um ponto que ela não tem mais o que contar. E aí eu fico pensando, geralmente os filmes eles são feitos e aí a partir disso se criam fãs e por causa dos fãs se criam bonecos, se criam camisetas e tudo mais, porque o filme foi bom. Mas parece que Jurassic Park ou Jurassic World está se tornando um filme que foi feito para fazer boneco, para vender camisa, e não o produto sendo feito por causa do filme. Bom, Jurassic World Recomeço chega aos cinemas e o que será que esse filme tem de legal para nos oferecer? E o que a Bíblia fala sobre dinossauros? Será que existe algo claro sobre os dinossauros, sua origem, seu fim? Bom, se eu fosse você, ficava até o final do vídeo. Meu nome é Gustavo e esse aqui é o Fé Geek. Bora lá? Yeah. 5 anos após os eventos de Jurassic World Domínio, a ecologia do planeta se mostrou amplamente inóspita para os dinossauros. Os poucos sobreviventes vivem em ambientes equatoriais isolados onde o clima se assemelha ao que permitiu sua prosperidade no passado. Dentro dessa biosfera tropical, as 3 mais colossais criaturas detêm a chave para a criação de um medicamento com potencial para salvar inúmeras vidas humanas e, obviamente, lucrar milhões com isso. Por isso, uma equipe de missões especiais encara nessa jornada cercada de perigos, ficando cada vez mais diante de desafios extremos enquanto lutam contra o tempo e os perigos de um mundo onde a natureza selvagem é a única soberana. Bom, esse filme aqui é dirigido pelo Gareth Edwards. Ele foi o diretor do Rogue One, que é um filme que eu até gosto, mas nem tanto. Para Star Wars eu acho muito importante, mas como filme tem umas coisas que me incomodam. E também o filme de ficção científica Resistência, de 2022, se não me engano. E é um filme que eu também... não, eu gosto da ambientação, mas também não é um filme tão memorável assim. Então, assim, parece que esse diretor ele entrega aquele biscoito de vento. Parece que é bom, mas não tem tanto gosto e acaba rápido e no fim, tipo, foi qualquer coisa, entendeu? Então, por causa disso, expectativas bastante moderadas, eu diria. Mas o roteiro desse filme é do David Koepp, que fez o roteiro do primeiro Jurassic Park. Aí já aumentou um pouquinho as expectativas e tal, né? Mas assim, gente, Jurassic Park é um clássico, todo mundo ama esse filme, mas eu acho que a franquia Jurassic, ela nunca soube para onde ela queria ir, desde Jurassic Park e agora com Jurassic World. Jurassic Park 2 é um filme que eu gosto, particularmente gosto, tá? Eu acho legal a ideia do dinossauro na cidade, enfim. É um filme que eu gosto, mas muita gente não gosta, tá? Agora, Jurassic Park 3 não dá pra engolir, não dá pra aceitar, é realmente bem ruim. Aí, em 2015, Jurassic World retorna, né? A gente vê, tem a primeira experiência com o parque aberto. No Jurassic Park foi um teste. Se o parque dos dinossauros ia funcionar, a gente viu que não deu certo. Agora o parque abriu, a gente viu que não deu certo de novo. Mas o parque aberto foi uma experiência bem legal, nostalgia pura. A trilha do Michael Giacchino, ela
ela evocava a trilha original e isso, pô, marcou demais. Jurassic World 2, que foi aquele que eles levam pra cidade também, do vulcão, enfim. Gosto menos, mas não acho que é um filme ruim, ele tem bons conceitos. É um filme que é dirigido pelo Bayona, né? Mas assim, aí vem o Jurassic World Domínio, que é uma tragédia em níveis astronômicos. Eu acho esse filme horroroso mesmo, né? Trouxeram todo mundo do original, apelando para nostalgia, e o filme ele é uma bomba relógio, né? Agora voltou aqui, né? Agora com a direção do Gareth Edwards, que não tem muito o que falar, né? É mais uma premissa, eles acho que querem fazer uma nova trilogia, sei lá, com personagens parecidos, e aí com novas criaturas, né? Eles apostam aqui em novas criaturas, criaturas mais aterrorizantes, né? É importante dizer aqui que o mundo ele já perdeu interesse nos dinossauros, né? No ambiente desse filme, tipo assim, ninguém liga mais para dinossauro, né? E nós aqui, será que a gente liga também? Porque assim, eu acho que aquele fã que foi marcado por Jurassic Park, ele vai sempre gostar de filmes de Jurassic Park, né? Agora, os novos fãs que acabam gostando de dinossauro nessa fase da infância, será que eles serão marcados, assim como os fãs daquela geração foram marcados por Jurassic Park, com esses novos filmes? Olha, eu tenho minhas dúvidas, porque eu não sei se é tão fácil se familiarizar com filmes que são bem qualquer coisa, sem nenhuma profundidade, sem nenhum tipo de conexão real, de urgência real, né? Então, é difícil sentir empatia por humanos e é difícil sentir empatia por dinossauros. Então, pô, o que você quer entregar para mim, né? Eu fico nessa grande dúvida. Bom, a premissa aqui mais ou menos é aquela da sinopse, né? Eles precisam coletar o DNA de 3 dinossauros, um que vive no mar, outro que vive na terra, outro que voa, porque o sangue deles eles tem um poder de cura, né? de prevenção, de imunidade contra doenças cardiovasculares. E aí tem a questão da crítica à indústria farmacêutica, que é feita de maneira bem superficial, que poxa, você vai lucrar com isso, mas por que você não libera isso para todo mundo, né? Então é uma questão ali de dilema moral, e aí você novamente tem o vilão. Cara, todo filme tem isso, tá? Aquele que quer ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Aí você tem aqueles que são os mocinhos. Você tem um cara que gosta de dinossauro, que é apaixonado, e dinossauro, não sei o que. E aí você tem a pessoa que tá lá entre isso, né? O personagem principal, que aqui é o caso da Scarlett Johansson, que tá entre isso, olha para um lado, olha para o outro, se mantém ali, né? Até o final do filme a gente sabe que ela vai pender pro lado do mocinho, mas fica naquela dualidade, assim, né? Eu não acho que a personagem da Scarlett Johansson seja tão interessante. Eu acho que o vilão aqui também é qualquer coisa. O personagem do Jonathan Bailey, eu acho que é o melhor aqui, talvez ele consegue passar o amor que ele tem pelas criaturas e também consegue trazer algum tipo de crença real sobre aquilo que a gente está vendo, né? Eu acho que é o único personagem que consegue fazer aquilo, né? Aquela família, acho não sei se é tão legal assim, acho que as cenas deles não acho que sejam cenas que a gente quer ver toda hora. Tem um alívio cômico ali, outro aqui, mas também nada demais. E é isso, é entrar na ilha, e aqui a gente tem dinossauros, né, que sofreram mutações. E os dinossauros, gente, aqui são bem feios mesmo, né? Eu não sei se isso é tão legal. Você coloca criaturas assustadoras, né? Mas a beleza de Jurassic Park era mostrar o dinossauro com a sua beleza, né? Apesar de ser assustador, é um bicho assim que é admirável. E aqui perde isso, né? São poucas as cenas que nós vemos dinossauros admiráveis, né? A cena do T-Rex aqui, de todos os filmes, acho que é a mais fraca. A cena do Brachiosauro, ela é legalzinha, mas não é mais legal que as dos outros filmes. Eu acho que esse filme aqui, ele sofre de tipo assim, eu não sei para que eu existo. Na verdade eu sei, né? Eu estou aqui para ganhar dinheiro, para vender boneco, para vender camiseta. Essa é a minha função aqui.
né? Nada além disso. Talvez seja o momento, né? Na verdade, com certeza o momento de parar de fazer filme de Jurassic World foi lá no Domínio, né? Que nem devia ter acontecido aquela tragédia. Mas aqui eles retornam, né, com uma nova direção, com uma nova roupagem, que acaba sendo uma reciclagem de tudo aquilo que a gente já viu. E aí, quando você tem materiais melhores, obviamente que esse aqui fica bem desinteressante. Eu não acho que esse filme seja uma tragédia, eu acho que ele é melhor que Jurassic World Dominion, obviamente, né? Não é tão difícil assim ser, né? E também acho melhor que Jurassic Park 3, certo? Mas eu não acho que ele seja um filme que está aí, nossa, grandiosamente maravilhoso de dinossauros. Muito pelo contrário. Eu acho que ele tem problemas. Eu acho que nos momentos em que tem humanos ali, diálogos, conversas, ele demora demais naquilo. E o povo foi pro cinema para ver dinossauro, né? Não foi para ver gente conversando. E aí, nessa parte também, eles acabam pecando. O roteiro estica demais esses diálogos, que em sua grande maioria não são tão interessantes. Se você gosta de dinossauros, se você acha que isso é fantástico, se você gosta de arqueologia e tudo mais, bom, fique com a sua lembrança dos clássicos, se divirta com os filmes anteriores, que são, acho que melhores. E esse aqui pode ser um passatempo legal para você que gosta de ver lá e tal, mas um bom filme de dinossauros a gente encontra nos filmes antigos e não nesse aqui, infelizmente, tá? Como a minha expectativa já não estava assim tão grande coisa, para ser bem sincero, até que esperava que fosse pior, né? Eu tento não ver comentário, né, de ninguém antes de ver o filme, para não tentar ser imparcial aqui para vocês, mas eu achei que seria pior e nem foi tão terrível assim, mas com certeza é um dos 3 piores filmes da franquia Jurassic. Bom, mas você gosta do dinossauro? Esse aqui é o Brachiosauro do pescoço grandão, né? A gente vê em todos os filmes do Jurassic Park. E dinossauro, o que aconteceu com esses bichinhos aqui, né? Existem 3 versões do que aconteceu com os dinossauros, né? E essas versões, elas são algumas parecidas, outras bem diferentes entre si. Existe o criacionismo jovem, que é um criacionismo mais recente, né? São pesquisas mais recentes, que fala que os dinossauros viveram com os homens em algum momento e foram extintos após o dilúvio. Existe o criacionismo progressivo, que diz que Deus criou sim esses bichos, mas que eles existiram antes da humanidade, não chegaram a conviver com seres humanos. E aquela que todo mundo conhece, que é o evolucionismo, né, que diz que os dinossauros viveram há 65 milhões de anos atrás e que os meteoros acabaram extinguindo sua espécie, né? Mas é um tema que sempre despertou muita curiosidade no meio cristão também, né? O que aconteceu com os dinossauros? Será que elas se encaixam no contexto bíblico da criação? Bom, a Bíblia ela não utiliza em nenhum momento o termo dinossauro, fique bem claro isso. O termo dinossauro ele foi criado apenas em 1842 pelo cientista Richard Owen. E a partir de alguns textos da Bíblia a gente pode imaginar que essas criaturas elas viveram sim entre seres humanos. Bom, primeiro, lá em Gênesis 1:24 diz o quê? Deus manda que a terra produza seres viventes segundo a sua espécie, gado, répteis e animais selvagens, e assim foi feito. Bom, então segundo a Bíblia, Deus criou todos os animais terrestres da criação junto com o ser humano. Então se os dinossauros existiram, eles estão incluídos nisso, concorda comigo? No Antigo Testamento existem algumas citações que podem estar descrevendo dinossauros. Veja só lá no livro de Jó, que interessante. Jó no capítulo 40, no verso 15 em diante, fala sobre uma figura chamada Bemonte. O que é Bemonte? Veja aí, a Bíblia diz: contempla agora o Bemonte que eu fiz contigo, que come erva como boi, sua força está nos seus lombos e o poder nos músculos do seu ventre. Movimenta sua cauda como um cedro. O que impressiona aqui é a descrição que movimenta sua cauda como cedro. Essa cauda como cedro significa que ela é uma cauda imensa. Que bicho que tinha uma força tão grande que tinha uma cauda como um cedro enorme? Porque se você for ver animais terrestres fortes, por exemplo, como o elefante,
não se encaixa aqui porque a cauda do elefante não é tão imensa assim, e hipopótamo, mesma coisa. Então, a Bíblia pode estar falando aqui sim de dinossauros, Jó descrevendo o dinossauro. Outra coisa que Jó descreve, Leviatã, o monstro dos mares. Já ouviu falar nisso? Lá em Jó, capítulo 41, verso 10, diz assim: Ninguém é tão ousado que o desperte. Quem, pois, pode estar de pé diante de mim? Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. O Leviatã é descrito como uma criatura marinha colossal na Bíblia, gente. Alguns interpretam como um crocodilo, como um animal marinho que foi extinto, mas outras pessoas conseguem ver também como um réptil, aqueles répteis marinhos gigantescos, inclusive como o próprio Mosasauro, que inclusive está aqui no filme Jurassic World Recomeço. Mas o que aconteceu depois com essas criaturas, gente? A Bíblia diz que o dilúvio, ele, lá em Gênesis 6:9, diz que Noé levou toda a carne. Então, se Noé levou toda a carne para a arca, isso quer dizer que todos os animais que existiam, que habitavam na terra, entraram na arca. Ou seja, os dinossauros muito provavelmente entraram na arca para não contradizer o que a própria Bíblia diz. Então, se todos eles entraram, os animais, toda a carne entrou, então eles também entraram. O que pode ter acontecido é que essas criaturas podem ter sido extintas logo após esse dilúvio. Por quê? Porque a mudança ambiental após o dilúvio foi muito grande. O clima era diferente, o relevo era diferente, as caçadas eram diferentes, a alimentação era escassa. Então, pode começar a surgir daí a extinção dos dinossauros. Enfim, existem muitas discussões sobre ainda os dinossauros na Bíblia. Muitos acreditam que os dinossauros viveram há milhões de anos. Nós, como criacionistas, acreditamos que a Terra não tem essa duração, que os dinossauros eles estiveram aqui talvez há 6.000 anos atrás. Eu indico para você o livro A Verdade sobre os Dinossauros, que é um livro do Ken Ham, que ele responde essa versão dos dinossauros sobre uma perspectiva bíblica, né, de fato. E também o Comentários Bíblicos do livro de Jó, que é um livro do John MacArthur, que ele interpreta essas questões dos possíveis dinossauros que a gente falou aqui, que é o Bimonte e o Leviatã. Fora que tem vários documentários para você ver aí que abordam sobre o assunto. E, gente, vale a pena pra caramba, porque é um assunto legal se estudar aí a história de criaturas tão incríveis que passaram por essa terra e que, por que não, talvez estejam sim no céu. Salmos 19:1 diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, muita gente fala, por que Deus criou os dinossauros para serem extintos? Galera, tudo teve seu propósito. Eu acho que esse propósito também inclui as criaturas mais incríveis e mais misteriosas também. E no céu nós com certeza iremos entender e presenciar, quem sabe, esses bichos aí que fizeram a gente vibrar também dentro dos cinemas. Por que não? Não é verdade? É isso, meu povo. Jurassic World para mim é aquela salada que é até bonita, mas não tem tempero nenhum e que você come, talvez não vai saciar a sua fome, mas é aquilo que tem. Acho que dá para descrever assim. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito, galera. Chegamos aí aos 500 inscritos finalmente. Agradeço pela tua confiança, por acompanhar aqui o nosso trabalho. Não sempre é fácil, mas obrigado por sempre estar aqui com a gente. Deixa o teu like, que isso ajuda pra caramba. E também compartilha para aquele fã de Jurassic World, fã de Jurassic Park ou aquele fã de dinossauros mesmo. Indique esse vídeo para ele aí, até para que ele também conheça Jesus através desse canal. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Tenha uma ótima semana, um ótimo dia e que Deus abençoe sempre a sua vida. Amém? Tamo junto.